Fala, meus consagrados, tudo bom? Vocês sabem quem eu sou? Tô diferente, caraca, gente. Há exatos há exatos 2 anos, na verdade, no dia 18 de novembro de 2021, eu aqui vos fala, gravava um vídeo para este mesmo canal, escrito com o título Estou de volta. Estou de volta. E passaram-se 2 anos e eu não voltei. Foi a pior promessa já feita. Foi pior do que a promessa do Michael Scott de que pagaria a faculdade daquelas criancinhas. Entendeu? Foi a pior promessa que alguém já fez na face da Terra. Sim, às vezes nós nos comprometemos a coisas que a gente não consegue cumprir. Às vezes a gente estabelece metas, a gente estabelece planos, a gente tem sonhos na nossa vida que a gente não consegue colocar em prática. E tá tudo bem. O importante é a gente nunca desistir de tentar e de ter sonhos e de ir atrás do que a gente quer. E a gente tem que pensar que a vida, enquanto ela continua, enquanto a gente está vivo, a gente sempre vai poder reiniciar aquilo que a gente parou. A gente sempre vai poder retomar aquilo que a gente queria, né, que a gente fazia, ou começar algo que a gente sempre quis fazer. E prova viva disso é que estou eu aqui 2 anos depois com esta cara de pau retornando com o canal. Mas dessa vez eu prometo que eu vou retornar. E eu já vou retornar então nesse vídeo fazendo um vídeo de conteúdo baseado naqueles conteúdos que eu falei que eu ia falar nesse canal. É impressionante porque vou contar uma história aqui. Eu sempre quis fazer um diário, sempre quis ter um caderninho que eu escrevesse as coisas que no meu dia a dia, meus pensamentos. E de vez em quando eu conseguia pegar alguma coisa e começava e contava a história de um dia. E aí simplesmente eu esquecia completamente de fazer isso. Passava-se 2 anos e eu achava esse caderninho. E aí eu lia aquele texto e achava, nossa, que loucura. Mas que maneiro ver como eu pensava e como eu falava e o que eu estava vivendo. E que pena que eu não consegui fazer esse diário funcionar, mas vou fazer. E aí pegava e escrevia de novo sobre aquele dia. E aí passava-se mais 1 ano, 2 anos, e eu encontrava de novo. E eu tinha a mesma sensação, com um texto de 1 ano atrás, um texto... Entendeu? E é basicamente a sensação que eu tive assistindo esse vídeo do Estou de Volta. Que é um vídeo que basicamente eu falava que eu estava assistindo vídeos antigos e por isso eu estava voltando. Mas dessa vez eu juro que eu estou voltando de verdade. E volto de novo falando, cara. Muito me surpreende e muito me emociona, né, encontrar pessoas no dia a dia. Eu tô aqui no Rio agora, no centro, né, minha vida toda tá aqui, estágio, faculdade, e muito me surpreende. Eu rodo ambientes, né, comuns, assim, tribunal, estágio, escritórios em geral, faculdade em geral. Às vezes tem cursos em outras faculdades de direito, cursos abertos, cursos de férias, eu tenho colegas de outras faculdades, então eu rodo em geral um mundo que a galera da minha idade, né, que faz direito, tá rodando. E volta e meia eu encontro pessoas que assistiram meus vídeos no canal e que me reconhecem e falam comigo. E também eu recebo muitas mensagens, principalmente, na verdade, comentários, né, principalmente aqui pelo YouTube, de gente agradecendo. E, cara, isso me toca muito, de uma forma muito positiva, né? Lá ele. Porque é foda, cara, é foda. É difícil pra mim compreender que eu realmente consegui ajudar pessoas, porque eu sou só um maluco que grava vídeo, né? Eu não sou um youtuber com uma puta de uma estrutura. E impressionantemente o que eu fiz, que era simplesmente ligar uma câmera e falar no quarto o que eu tinha feito para passar no vestibular, sozinho, sem curso, sem porra nenhuma, ajudou pessoas. Então isso me motiva muito. E por isso eu tô de volta, não só por isso, mas eu tô de volta. E já queria falar aqui, já iniciando esse primeiro vídeo, pra não fazer um vídeo de palavras vazias novamente, né? Igual eu fiz aquele vídeo lá falando que ia voltar, que ia fazer e que ia acontecer, e fiquei 2 anos sem voltar. Estou de volta de verdade, estou de volta já com conteúdo maneiro que eu acho que vai ser um bom start para essa nova etapa do canal, que é para falar sobre faculdade, sobre estágio, tem muita coisa para falar, cara. E quando eu estava estudando para o vestibular, para o Enem, eu queria saber como é que era lá, porque ouvir como é que funcionavam as coisas, como é que era o dia a dia do universitário, que era o que eu queria ser,
me brilhava os olhos, sabe? Eu ficava, caraca, é isso que eu quero e tal, não sei o quê. E eu via, eu acho que eu já contei essa história, né? Eu via os universitários falando e eu ficava, nossa, eu quero ser assim, meu Deus, que bonitinho, eles vivem, eles são tão vividos. Então isso me motivava muito, cara, a estudar. A estudar. Ai, caiu a câmera. A estudar, a querer, porque é muito importante você querer, cara. Você querer passar, você ter vontade. Porque é isso que, junto com você ir atrás, né? Mas é isso que te dá garra, que te dá disciplina, que te dá motivação pra você ir atrás de fazer o que tem que ser feito pra você conseguir passar, né? Pra faculdade. Então, sem mais delongas, né? Meus vídeos são grandes, meus vídeos são enrolados, meus vídeos são falando muito, meus vídeos a câmera cai no meio, vocês já conhecem, se você tá aqui você já sabe como é que é. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser uma coisa que eu não sou. Se você quer vídeo perfeito, editadinho, bonitinho, com gente normal, tá cheio disso no YouTube. Então se você tá aqui, você tá sabendo que eu sou maluco, né? E eu queria falar sobre como é estudar Direito na UERJ. Estudar Direito na UERJ, fazer a faculdade de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cara, é difícil falar disso sem ser clubista. Então eu não vou fazer isso sem ser clubista. Foda-se. Direito UERJ é muito foda e é muito maneiro, é muito bom. Eu acho com certeza que assim, na verdade é unânime, né, que é uma das melhores faculdades de direito do Brasil. Eu acho que é a melhor faculdade de Direito do Rio. Óbvio que isso é muito subjetivo, é óbvio que, porra, o FRJ, o UF, PUC, são todas faculdades excelentes e quem faz faculdade é o aluno. E se você faz faculdade na Estácio ou em qualquer outra faculdade também, isso não significa que você vai ser melhor ou pior do que ninguém. Mas, cara, eu acho que a UERJ tem um diferencial, sabe? E vale muito o nome que ela tem. E eu converso até com galera da UFRJ. E você não vê gente da UFRJ, eu não vejo pelo menos, não conheço gente que fala essas coisas que a galera da UERJ fala e que eu falo, que eu posso ver. Cara, estudar no Direito UERJ é muito além de você ter aula com o Barroso, tá ligado? Que é o que todo mundo pensa quando fala em Direito UERJ. Sim, o Barroso dá aula lá, o Barroso que é ministro do Supremo, presidente do Supremo agora, o Fux também dá aula lá, mas ele dá aula na pós-graduação, mas ele é professor de lá. Mas, cara, estudar na UERJ, no Direito UERJ, é muito além disso. Isso é só a pontinha do iceberg, isso é só a mídia, sabe? A publicidade. Mas, cara, é muito além disso, cara. Porra, mano, não é possível que isso vai ficar caindo toda hora, né, cara? Estudar no Direito UERJ te proporciona experiências muito legais. Primeiro porque, cara, tem professor ruim em qualquer lugar, né? Mas tem muito professor bom lá, cara. Tem muito professor famoso. Estudar com professor famoso é muito maneiro, porque você fica com aquela de, caraca, tô estudando com um cara famoso, é o Barroso, né? Caraca. E tem outros que você, quando você entra no direito, porque o Barroso é o senso comum, né? Você é estudante do ensino médio, você conhece o cara que você vê no jornal, do ministro do Supremo, e você fala, pô, ele dá aula na UERJ, vou ter aula com ele. Mas quando você entra no mundo jurídico, você começa a estagiar, você começa a estudar, você começa a estar por dentro dos acontecimentos, das notícias, de tudo isso, você começa a conhecer muito mais pessoas famosas no âmbito do direito, né? No mundo do direito. Então Barroso é um cara que é famoso no mundo do direito, mas no mundo geral. Agora, você tem pessoas específicas que são famosas no mundo do direito apenas, que são grandes nomes de certas matérias, são grandes doutrinadores. Doutrinador é aquele cara que constrói um pensamento jurídico muito consolidado, dentro de forma acadêmica, assim. Então você começa a conhecer essas pessoas e muitos deles, em muitas matérias, os melhores, assim, estão na UERJ. Eu não tô falando que só estão lá, pelo amor de Deus, né? Mas, cara, eu acho que tem um diferencial muito grande. E em algumas matérias que são muito, muito... Eu já falei sobre isso aqui. Vamos falar, por exemplo, processo civil. Uma das matérias mais importantes em termos de processo. Porque depois eu posso fazer alguns vídeos um pouco conceituais, assim. Até para ajudar, né, a galera que tá começando, ou a galera que nem tá no direito ainda, quer saber um pouquinho sobre isso. Mas processo civil é uma das matérias mais importantes, você precisa saber. Dentro do dia a dia do advogado no judiciário, no processo. E o Código de Processo Civil atual, ele é de 2015, né? O chamado novo CPC, que já não é tão novo assim, porque já se passaram alguns anos aí, desde que ele desde que ele nasceu, né? Cara, basicamente esse código, ele foi... Geralmente essas leis super importantes, assim, elas são toda lei ela é votada, né? E uma lei como o Código de Processo Civil é uma lei federal, então ela é votada pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado Federal.
Só que você pensa, porra, o cara que faz uma lei não é um advogado, né? Não é um formado em direito, é um deputado, é um senador. Muitas vezes o deputado e o senador são formados em direito, são ex-juízes, são advogados, etc. E a própria Câmara e o Senado, eles têm suas assessorias jurídicas, muito bem aparamentadas de pessoas. Só que, geralmente, esse tipo de lei, muito importante, com um peso muito grande, antes de começar esses trabalhos no Legislativo, o próprio Legislativo, ele nomeia uma comissão de juristas importantes e com notável saber naquela área, para poder fazer o que é chamado de anteprojeto de determinada lei, de determinado código. Isso foi feito na produção do Código de Processo Civil do Brasil atual, que é o código, é o CPC de 2015. E essa comissão que foi escolhida, ela era presidida por nada mais nada menos do que o Luiz Fux, que é ministro do Supremo, que estudou na UERJ, que fez mestrado na UERJ, que fez doutorado na UERJ, que dá aula na UERJ, né? UERJ em essência. E nessa comissão tinha, sei lá, mais 3 professores da UERJ lá. Então, um deles é o Bruno Dantas, que é ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, que foi meu professor também. Já é mais uma coisa que eu estou te falando. Ninguém conhece, né? Ele até é mais conhecido porque ele está saindo nos jornais, está sendo cogitado para vaga no Supremo, Escoraia 4, então é mais conhecido pela galera assim. Mas, ou seja, o Código de Processo Civil, ele foi... a sistematização do pensamento, óbvio que depois ele foi para o Congresso e para a Câmara e teve uma série de discussões lá e foi ampliando muito mais. Mas a base, a essência da sua sistematização jurídica, ela foi feita por esses juristas que fizeram esse anteprojeto. E, porra, sei lá, 1/3, 1/5 desses juristas são professores da UERJ. Então você tem a oportunidade de ter aula com um maluco, você vai ter aula de processo civil, simplesmente com um maluco que bolou aquele código. What the fuck, man? Tu tá lá, tipo, sabe Nárnia, tá ligado? Que tem lá o Aslan, o leãozão, e tem a feiticeira, e a feiticeira quer dar uma emparedada no Aslan. A feiticeira não, eu não lembro, muito tempo que eu assisti esse negócio. Eu sei que ela fala, não sei o que, já se esqueceu das leis, não sei o que lá. Aí o Aslan Leão, boladão, fala assim: não cite as leis para mim, eu estava lá quando foram escritas. Então o próprio Dumbledore fala isso também no Harry Potter, né? Não, eu conheço bem o estatuto, tendo eu mesmo escrito muitos deles. É uma parada assim. E é basicamente isso, cara. Tu tá estudando com um cara que, porra, sabe muito daquilo, porque ele tava lá na discussão que sistematizou aquela porra. E sem contar que você tá estudando com uma galera que pô, a UERJ, a Faculdade de Direito da UERJ é uma escola, né, cara? E grandes nomes do direito brasileiro passaram por lá, assim como passaram pela faculdade da USP, pela faculdade, pela Federal do Rio de Janeiro. Então são professores que sistematizaram ideias, pensamentos, teorias de direito que são aplicadas até hoje. E muitos desses professores, eles foram professores da UERJ. E eles tiveram alunos que hoje são professores da UERJ também. Então você tem uma linha acadêmica, uma descendência acadêmica muito importante. Na área de processo civil, o professor Barbosa Moreira, salvo engano, com certeza eu posso estar enganado, mas, sei lá, 90% de certeza, o professor da UERJ, ele é, cara, um dos mais citados em termos de teoria do processo civil, teoria do processo em geral, e desses pensamentos de processo civil. Isso para falar de uma matéria, eu estou te dando aqui um exemplo. Mas cada matéria que eu pegar, eu vou conseguir trazer essa história para você, de quão relevante foi para o direito brasileiro pessoas do direito UERJ, professores do direito UERJ, alunos do direito UERJ. E você tem contato com isso nas suas aulas, sabe? Você está tendo aula ali com os professores. Você tem contato com isso no seu estudo, porque você está lendo o que a gente chama de doutrinas, que são livros que sistematizam o pensamento do direito. Você está lendo as principais doutrinas do Brasil de professores da UERJ. Você tem de professores de várias outras matérias, mas você tem... se quiser, você pode fazer todo o seu curso de Direito estudando só por livros escritos por professores da UERJ, e você sem dúvidas vai estar lendo os melhores livros de Direito, sem medo, né? Um dos melhores livros de Direito de cada uma daquelas matérias que você vai estar estudando. Então, só com professores da UERJ, só com o pessoal que dá aula lá, sabe? E aí você tá lá na UERJ e de repente você sai dali e tem um evento no Salão Nobre
que, porra, é um evento de um dos caras, é um evento sobre processo civil de um dos caras que estava na comissão lá, que elaborou o Código de Processo Civil. Eu fiz isso recentemente, esse ano. Saí de uma aula e fui lá assistir o cara. E o cara tava falando sobre... era o PCPC, né? Professor da UERJ, famoso. Paulo César Pinheiro Cardoso? Não sei. PCPC. Que é um professor de Direito Processual Civil da UERJ, muito famoso, um advogado extremamente conhecido, que tem um escritório aqui no Rio de Janeiro também, extremamente conhecido e famoso. Cardoso, Paulo César... Eu esqueci, né? Muita coisa na cabeça, mas é por aí. PCPC, pesquisa aí, se você não conhece. E o cara lá, ele é especializado em acesso à justiça, que é um tema muito importante do direito processual civil, que fala basicamente sobre de nada vale todo direito, né? Todas as leis, tudo que você tem direito de conseguir, se você não consegue chegar até o judiciário para buscar aquilo ali, e mais, se você não consegue obter do judiciário uma resolução para aquele seu problema. Ou seja, de nada adianta ter o direito à educação, nada adianta a mulher, né, o filho, ter direito à pensão alimentícia, por exemplo. Vou dar um exemplo muito fácil e simples. Se ele não tem meios de chegar até o judiciário para cobrar isso, e se ele não tem meios de conseguir que o judiciário consiga atender na prática da vida da pessoa aquela necessidade, é um direito vazio, né? Isso é a curto e grosso modo acesso à justiça, e o cara é um dos maiores pensadores sobre essa temática, e ele estava lá falando sobre isso, e eu simplesmente saí da minha sala, atravessei o corredor, fui no salão nobre e assisti essa palestra, que eu fiquei assim, uou, caralho. Outro dia mesmo, eu tava lá e, teve a defesa de um professor lá, ele foi fazer uma defesa do trabalho de titularidade dele na UERJ, ou seja, o que significa isso, né? Quando você é professor universitário, numa faculdade pública, você tem vários cargos, né? Que você vai subindo até você chegar a professor titular, que é o cargo maior. Posso estar falando besteira aqui, em termos de tecnicidade, mas professor titular, salvo o melhor juízo, é o maior cargo de professor que tem. E para você virar titular de uma matéria, você tem que fazer um trabalho que é basicamente, cara, uma tese de doutorado. É basicamente uma outra tese de doutorado, sabe? E aí você vai ter que defender esse seu trabalho na frente de uma banca de juristas picas, que não são necessariamente lá da UERJ. E aí essa banca tava com algumas galeras lá muito importantes, dentre eles o Fachin. O Fachin, ele não é da UERJ, né? Apesar de ele ter uma relação muito estrita com a UERJ. Se eu não me engano, ele deu aula lá na primeira turma de mestrado em Direito Civil da UERJ, e eu estou falando do Edson Fachin, ministro do Supremo, e ele é um dos maiores especialistas em Direito Civil, um dos maiores doutrinadores de Direito Civil do Brasil. E eu simplesmente atravessei o corredor e fui assistir um cara, né, um professor muito bom também, defendendo o seu trabalho, tese de titularidade, eu não lembro o nome certinho, porque ele precisa defender aquele trabalho perante uma banca de juristas muito bons, em que ele vai ser questionado e indagado para testar a tese dele, para ele poder ser aprovado e virar realmente professor titular. E simplesmente eu atravessei o corredor e assisti esse super evento, sabe? Com o Fachin lá, de repente o Barroso entrou na sala, né? Atravessou o salão inteiro e foi lá cumprimentar o Fachin. Na sua frente, o Fachin e o Barroso, que você vê tomando as principais decisões. Não é só questão de mídia, cara. São caras que você vê diariamente no jornal tomando, ou nos próprios, na própria prática jurídica, né? Nos processos, tomando as principais decisões, né, as mais importantes, as maiores decisões sobre o direito brasileiro. E você está numa faculdade que te proporciona ter esse acesso diário, cara. É cotidiano, é normal isso, sabe? É tranquilo, não é uma coisa excepcional. É normal, na sua frente, do seu lado, na sua sala. E o negócio é tão surreal que isso acontece com os professores que você menos dá. Às vezes você tá... Porque tem professores que são muito famosos, tipo o Barroso. Você tem professores que são muito famosos, mas mais para o âmbito jurídico, que, por exemplo, o PCPC. Quem que não é do direito acho que vai saber quem é. Mas quem é do direito sabe que, é super famoso, super importante, super consagrado, etc. E existem pessoas que, mesmo no mundo do direito, não são tão famosas assim. E aí tu tá numa aula, de repente você pega um professor aleatório, não é só mídia que tem lá, né? Você pega um professor aleatório, você fala, o professor aí deve ser um
bundão, né, cara? Quem é esse maluco aí? Ah, graduado em Direito. Não, aí tu pega, de curiosidade, vou abrir o currículo dele aqui no celular, e simplesmente ele é o chefe da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, entendeu? Eu tive aula com o procurador-chefe do Ministério Público de Trabalho, eu tive aula de Direito do Trabalho com o chefe. Existe um Ministério Público do Trabalho, que ele é focado nas questões trabalhistas. Ministério Público, uma das instituições mais importantes do país. Rio de Janeiro, um dos estados de maior relevância no país. O cara simplesmente era o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. E era ele que estava me dando aula de Direito do Trabalho. Simplesmente, entendeu? Falei, caraca, velho. Né? Óbvio que esse não era um dos que você não dava nada, ele já era conhecido. E, por exemplo, tava tendo aula de processo do trabalho. E aí o cara, quem é esse cara aí? Quem é esse maluco? E ele falou, não, eu sou juiz do trabalho há 20 anos. Tu tá tendo aula com juiz do trabalho. Entendeu? Então, assim, mesmo o professor, que tu não dá nada, o professor mais fraco, mais fraco lá da faculdade, é um juiz de 20 anos. Cara, é tão surreal que você tem que os estagiários dos professores, eles são juízes. Cara, você tem... O professor, às vezes, ele não pode dar aula, ele coloca um estagiário dele, um estagiário docente, né? Ou um monitor para poder dar aula. E muitas vezes esse monitor, esse estagiário, é um juiz. Muitas vezes é um juiz. Tu tá tendo aula com um juiz. E ele é só o estagiário do seu professor. Entendeu? Então, é muito foda. É muito foda. Você realmente aprende muito tendo aula na UERJ. E você tem essa oportunidade muito grande. E você tem muita coisa legal lá para todas as áreas do direito, cara. Você tem gente muito foda ali no direito, na vida pública do direito, né? Nos cargos, nos concursos públicos, nesse tipo de coisa. Mas você também tem muita gente muito foda ali da área privada, né? Da área de escritório. Então você está tendo aula com sócios, você está tendo aula de direito comercial com um sócio de um dos maiores escritórios de comercial do Brasil, tá ligado? E ele vai estar lá te falando coisas no meio da aula de vivência dele, né? Então você tá tendo aula com os principais players, né? Que a gente fala assim, os principais players do direito, cara. Tu tá tendo aula com o ministro do Supremo, tu tá tendo aula com o desembargador, tu tá tendo aula com... E essa multiplicidade de visões, né, de profissões que trazem uma interdisciplinariedade. Não chega nem a ser essa palavra não, mas que traz... Porque, pô, o cara, ele é promotor, né? Ele tem uma visão. O cara, ele é advogado, ele tem outra. O cara é desembargador, ele tem outra, entendeu? O cara é advogado, eu já falei? Acho que não. Ele tem outra visão. O cara é juiz do trabalho, ele tem uma visão. O cara é juiz da justiça estadual, ele tem outra visão. E você tem aula com todo esse tipo de galera, sabe? Você tem aula com... por exemplo, eu estou tendo aula de Direito Internacional, meio atrasada nessa matéria, né? Direito Internacional Público com uma professora que é advogada da ONU, né? Trabalha na ONU, na Corte Interamericana, sei lá. Então, sabe, tu vai pra aula que você menos espera alguma coisa, você acha que o professor não Zé Ninguém. Claro que você não pensa isso, né? Tô falando aqui isso, obviamente, zoando. Claro que você não pensa que o professor ali da UERJ é um Zé Ninguém. Mas tu pensa, pô, esse não é o Barroso, né? Não é o ministro do Supremo, deve ser... E aí tu vai ver, o cara, ele tá numa das principais posições da área que ele tá dando aula, entendeu? Então, isso é estudar direito na UERJ. Você tem uma oportunidade incrível de estar em contato com os melhores dos melhores dos melhores do seu lado. E é muita gente boa, é muita gente boa. E se você se engajar minimamente no ambiente universitário, no ambiente da faculdade, você vai ter contato com muita coisa legal, que é difícil de ter, cara, em outros lugares, eu acho. E você vai ter aulas muito boas que valem muito a pena. Valem muito a pena, muito a pena. Fora toda essa escola de doutrinadores, né? Que a UERJ tem em todas as áreas. Então é basicamente isso, cara, que eu queria falar pra vocês. Se vocês estão pensando em fazer direito e querendo saber um pouquinho sobre o direito UERJ, eu espero que eu tenha conseguido dar pelo menos uma visão geral, né? Esse vídeo tá um pouquinho grande e é um vídeo um pouco mais sério também, apesar de eu ter brincado um pouquinho no começo. Mas eu espero que tenha sido legal, que tenha sido um bom retorno aí. Eu tô comprometido a gravar mais vídeos.
A minha ideia é falar sobre várias coisas aqui e achei legal começar falando sobre o UERJ. Eu tenho muita coisa para contar, muita coisa. E é só o começo, né? Então é isso, se você gostou, cara, eu te peço que você comente e que você curta, mas principalmente que você comente, né? É bom você curtir, compartilhar, porque isso motiva também. Você vê que tem gente assistindo, né? Tem gente curtindo e tal. Então comenta qualquer besteira. Tem muita gente que comentou coisas que eu não pude responder, mas quase tudo eu li. Então fica aqui minha gratidão, meu carinho com todo mundo que teve esse carinho comigo também. Fico muito feliz, me motivou muito a voltar e continue fazendo isso porque isso me motiva a continuar. Espero que tenha sido maneiro e eu volto muito em breve, eu juro, me comprometo a voltar muito em breve para poder trazer mais vídeos sobre muita coisa que eu tenho para falar. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a UERJ, sobre o direito UERJ, pergunta, cara, pergunta o que você quer saber. Como é que é ter aula com o Barroso? Você já teve aula com o Barroso? O Barroso já me serviu um salgadinho de alho, né? Isso é uma história curiosa, que eu sempre falo quando alguém pergunta: Gabriel, você já teve aula com o Barroso? Falo, eu tive uma aula com o Barroso, inclusive era aniversário dele, a galera fez uma festinha pra ele, né? Ele chegou e tal, e tinha lá salgadinhos, caralho, 4. E aí ele ficou emocionado com aquilo ali, ele pegou a bandeja de salgadinho e ele começou a rodar a sala e distribuindo salgadinho pros alunos. Eu fui um dos que peguei o salgadinho pelas mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Não, eu não tive que ir em Brasília pra pegar o salgadinho da mão dele, não. Ele levou até a minha cadeirinha. E isso aí só na UERJ que você vai ter, entendeu? Então é isso, gente. Abraços, beijos e até a próxima.